Meio-dia e 43 aqui na Rádio Onda Minas FM, segunda-feira, dia 20 de abril. Esse é o programa Estação Musical com você no seu rádio, iniciando mais uma semana aqui pela Rádio Onda Minas FM. E hoje nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Onda Minas, recebendo aqui, ao vivo na programação, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Resende, o Edmilson Marques, acompanhado aí do Guilherme Rafante também, onde a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho do sindicato, trazer muita informação para você que está aí na sua casa, acompanhando nessa tarde de segundona aqui na Rádio Onda Minas FM. Para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, a gente começa conversando aí, trazendo o boa tarde do Edmilson Marques, que está aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Guilherme, nosso vice-presidente do sindicato. Boa tarde, Zé Vito, presidente da rádio, também está aqui presente. E uma boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Onda Minas, que está nos ouvindo aí da sua casa. Meu boa tarde aqui do Edmilson. Guilherme Rafante, já conhecido também, nosso grande amigo, vice-presidente, está aqui na Rádio Onda Minas. Guilherme, seja bem-vindo, uma alegria ter sua presença aqui, muito boa tarde. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde, nosso presidente Edmilson, boa tarde, Zé Vito, e boa tarde aos nossos ouvintes aí da nossa querida Rádio Onda Minas FM. E desde já agradecer, Vanderlei, você por estar cedendo espaço para a gente e estar falando um pouco, Edmilson, do nosso sindicato. Para a gente começar aqui a nossa conversa, Edmilson, você está aí agora no segundo mandato, foi reeleito presidente do sindicato. Como está sendo essa experiência aí, Já teve o primeiro mandato e está lá firme agora em defesa dos nossos trabalhadores. Então, Vanderlei, a gente já ficou lá 4 anos, Venceu agora em dezembro, e a gente montou uma nova chapa e com a concorrência aí a gente ganhamos, para ficar mais 4 anos. O primeiro mandato foi mais fácil, Esse segundo mandato está sendo mais difícil devido a umas contribuições aí que a gente até vai ser falado hoje aqui no programa, A gente primeiramente agradecer ao seu, Vanderlei, por ceder esse espaço para a gente, tá falando aqui sobre o sindicato, as demandas que a gente tá tendo, as dificuldades, Então a gente tem que agradecer ao seu, Vanderlei, e o Zé Vitor também, o presidente da rádio, por ceder esse espaço a gente, que a gente aqui na rádio a gente já teve o programa aí há quase 4 anos, Aí depois começou o programa da política, do sindicato, a gente teve que parar, Então a gente ficou bastante tempo parado, a gente pretende voltar aí. Vamos conversar aí com o nosso presidente da rádio para ver o que nós podemos estar fazendo, Que o povo tem cobrado bastante a gente, que eu gostava muito do programa do sindicato, todo domingo aí de 15 em 15 dias, Tinha um programa da rádio, do sindicato, informando o trabalhador rural. Então o povo sempre cobra a gente, mas depende muito financeiramente do sindicato que a gente vai estar falando aqui. Então, mas a gente teve o apoio da rádio por esses... Até hoje, 4 anos e 4 meses, a gente sempre teve o apoio da rádio. Então a gente agradece muito aqui. E a gente vai passar as informações aí a todos os ouvintes. O que está acontecendo com a rádio, com o sindicato. Que o sindicato não parou não, gente. O sindicato está lá funcionando normalmente, Guilherme? É isso mesmo, Edmilson. A gente tem algumas demandas, A gente está com vários projetos novos. O Edmilson vai estar explicando aí para toda a população. São bons projetos, que realmente vêm para defender, os direitos dos nossos trabalhadores, os pequenos agricultores familiares, que é praticamente a base de Nova Resende e região, que é composta praticamente 100% por pequenos produtores, os trabalhadores. Ô Edmilson, você estava comentando aí, que no primeiro mandato teve mais facilidade e agora um pouquinho mais de dificuldade. E no ano passado, mais no final do ano, houve uma mudança, uma lei federal aí que acabou afetando bastante essa questão do sindicato, atrapalhando um pouquinho o andamento ali dos trabalhos, Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão aí, porque antigamente era descontado, as mensalidades automaticamente, teve uma mudança, Então, Vanderlei, até em abril do ano passado, 2025, os aposentados tinham seu desconto na folha de pagamento, da aposentadoria tinham seu desconto de 2% do salário, que toda a vida foi esse 2% do salário. Aí em abril do ano passado, de 2025, teve aqui a fraude do INSS e ali tinha, se eu não estou me enganado,
Tinha instituições, associação, sindicato, e como nós faz parte da CONTAG e FETAENG, a CONTAG e FETAENG também acabou caindo nesse problema, porque tinha, acho que 11 associações o governo federal foi investigar e teve fraude no excesso, como foi comprovado, né, dessas associações. Só como a FETAENG e CONTAG estava em dia, né, estava em dia que foi comprovado, a Polícia Federal investigou, não teve fraude, né, pela CONTAG e a FETAENG, mas como são todos, né, vinculados ao governo federal, foi cortado, né? E isso para o sindicato, né, da base aqui, para nós foi ruim demais, porque nós tínhamos aí mais de 500 sócios de aposentado que tinham desconto na sua folha de pagamento. Aí zerou nossa contribuição nessa parte. E hoje, na época, nós tinha aí, que pagava na banca, nós tínhamos mais ou menos 200, vamos pôr 200 na época, né? E continuou. Só que aí a gente, na época, em abril, a gente tinha um fundo de caixa. Só que aí, como cortou em abril, o final do ano, esse caixa que a gente tinha, a gente foi mantendo até dezembro, né? Foi mantendo as contas, porque o sindicato tem várias despesas aí que a pessoa, às vezes, pensa, mas o sindicato não tem tanta despesa. Gente, o sindicato é uma empresa, né, que tem várias despesas. Ali tem regulamento ali que o sindicato, que outras empresas não têm, que o sindicato tem que ter, né? Através de vigilância sanitária, que exige vários. Ali tem a clínica médica, né? Tem coisa de dentista, então tem várias coisas que a gente tem que ter, que outras empresas não têm, que não tem esse como se fala, essa despesa, né? Então, foi gastando dinheiro que tinha em caixa até dezembro. E hoje, entrou janeiro, a gente tem uma diretoria muito boa, né, que a gente montou, mas a gente tem esse problema de arrecadação, que a gente vai estar falando no período aí do nosso programa, né? Guilherme, e essa questão acaba afetando os trabalhos, né? Porque a gente sabe que todo mês a conta chega, a despesa tem, é uma água, é uma internet, é uma energia, é funcionário, e acaba atrapalhando um pouco, né? Sem dúvida, Vanderlei. Essa questão do custo, o custo de uma empresa, né? Todo mundo sabe, uma empresa, o sindicato, ela não vive sozinha, né? Ela depende da arrecadação dos sindicalizados, né? E como o Edmilson disse, quando cortou, né, por parte do governo essas contribuições, então o sindicato começou a ficar um pouco mais difícil na gestão. Mas a gente já reuniu com a diretoria, né, a nova diretoria. Tem várias outras pessoas, né, da diretoria antiga também que estão nos ajudando, né, Edmilson? Isso. E a gente está com vários projetos para estar renovando essas questões das contribuições. A gente vai fazer vários tipos, né, de promoções durante agora o ano. Lembrando também que aquelas pessoas que tiverem devendo, né, tô com o sindicato atrasado, nossa, como é que eu faço? A gente vai fazer uma boa organização para dar um desconto bom para essa pessoa que quiser voltar a ser sindicalizado, né, reativar o seu cadastro. A gente vai dar, né, Edmilson, esse desconto, porque eu tenho certeza que os benefícios que eles vão ter da agora para frente vão ser muitos e vai compensar, né, Edmilson, bastante ser sindicalizado aqui em Nova Resende pelo nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, Edmilson, comenta pra gente aí um pouquinho como que vai ser essas novidades aí que o sindicato está trazendo para quem quer participar lá, ou até mesmo um jovem que quer fazer o sindicato pela primeira vez. Fica à vontade aí para você estar comentando aí com nossos ouvintes, principalmente nossos amigos da zona rural. Então, Vanderlei, igual já foi falado aqui, além desses que foi cortado, vou voltar um pouquinho atrás, além desses cortes do INSS, na época do ex-presidente também, foi cortado, tinha a arrecadação do desconto, como é que chama? Desconto do sindicato, né? E cortou. Então aí juntou. Aí na época que eu entrei no sindicato, eu estava mais defasado ao sindicato, né? Mas aí pelo menos tinha o desconto dos aposentados. Pelo menos mantinha, né? Esses 4 anos manteve. Aí agora em abril cortou de novo, né? Como foi falado, né? Aí foi água abaixo. Foi dificultando. Então, igual foi falado, o Guilherme acabou de falar, a gente tem vários projetos aí, né? Não só para a juventude, mas para todos em geral, né? Ali a gente tem todas as coisas que funcionavam no sindicato, Vanderlei, a gente funciona normal. Às vezes a pessoa deixa de procurar o sindicato achando que não está funcionando, mas a gente ali oferece todos os tipos de serviço, né? Seja na área de documento, seja na área
na área clínica ali, né? Então a gente está oferecendo todos os documentos, todos os tipos de serviço, né? A gente ali temos vários, temos dentista, temos oftalmo, temos ortopedista, vascular. Vou até falar os nomes, que é a especialidade que tem ali, que a pessoa às vezes não sabe, né? Não sabe que tem que ir e às vezes deixa de procurar aqui e vai procurar na outra cidade, sendo que a gente oferece esse serviço ali não só para sindicalizado, né? Lógico que o sindicalizado ali tem seu desconto, né? Todo, como sempre teve, e tem que ter, né? Em estatuto tem que ter o seu desconto, né? De porcentagem, ou igual o Dr. Antônio Luiz estava atendendo lá, por conta do sindicato não cobrava. Inclusive, devido a essa crise, a gente está até devendo o Antônio Luiz, que a gente deve para ele, né, favor e tudo, né, que é um médico muito bom, especialista. E então, devido à crise, a gente às vezes deixa de tá oferecendo aquilo que a gente pode oferecer mais, né? Ali temos a doutora Paulina, né, que é dentista. A gente vai fazer uma parceria aqui com a Júlia também, na parte de dentista, inclusive tem uma reunião com ela quarta-feira, para a gente estar pondo ela também, para oferecer mais serviço na parte de dentária, na parte estética também. A Paulina faz restauração, limpeza, tratamento, prótese, clareamento, são várias coisas que ela faz, né? Temos também o Dr. Talmo, né, que cuida de hernia de disco, dores no braço, dores de pernas, dores de quadril, osteoporose, tendinite. Então, assim, são várias coisas que às vezes a pessoa que tem aqui na própria cidade, que no sindicato a gente oferece e vai procurar na outra cidade, né? Tem o Dr. Alexandre Vascular, que é um clínico aí bastante renomado aí na região, né, de Pasto, aqui região, que também atende lá no sindicato. Dr. Vicente, cardiologista, que às vezes a pessoa vai no outro cardiologista longe, sendo que no sindicato também oferece, né, esse cardiologista. Temos o Dr. Alexandre, dermatologista também, que atende lá no sindicato, né, médico de pele, né, então temos ele. Temos a Lília, né, Martins, que é psicopedagoga, né, e neuropsicopedagoga, que atende também no sindicato. Temos o Dr. Guilherme Aurélio, oftalmologista, né, que cuida das nossas vistas, temos lá no sindicato também. Temos a doutora Franciele agora, né, que é a nossa assessora jurídica, que vai fazer toda a parte de advocacia, a parte do sindicato, juridicamente do sindicato, e para o pessoal também sindicalizado e não sindicalizado também, né, o Guilherme, então vai ser falado. Então a gente ali está oferecendo vários serviços, né? E além disso, né, vai ser falado depois, talvez no final, a gente vai oferecer ali. Hoje mesmo a gente está com um projeto aí vai ser falado no final, já vou até adiantando, sobre o coisa do Ministério do Trabalho, né? A gente tem uma convenção coletiva que a gente depende, tanto faz o sindicato dos trabalhadores como o sindicato patronal, e depende dos dois sindicatos funcionando. Se os dois sindicatos não estiverem funcionando, não tem como a gente fazer essa convenção coletiva. Então o povo tem que entender que se o sindicato um dia chegar a fechar, né, que a gente não quer isso, né, a gente não está lutando para isso, para não fechar. Se o sindicato dos trabalhadores fechar, que às vezes a pessoa faz o sindicato dos trabalhadores, ele é enquadrado em 4 modos fiscais. Então, 4 modos fiscais hoje, o Guilherme é engenheiro que vai saber, advogado vai saber, de 128 hectares de terra, 128 hectares aqui em Nova Resende, eu não sei, mais ou menos é isso. Então, o pequeno produtor é enquadrado em 4 modos fiscais, que é enquadrado no sindicato dos trabalhadores, independente do sindicato dos produtores. Mas 4 modos fiscais é enquadrado. Aí vai depender da renda da pessoa, se faz CAF, se não há, se a pessoa registra já, registra mais de 120 dias, aí ele deixa de ser dos trabalhadores. A pessoa que não registra acima de 120 dias, né, e dá trabalho na roça, ele enquadra no sindicato dos trabalhadores. Igual eu falei, independente, se quiser fazer parte do outro sindicato também, mas que ele enquadra no sindicato dos trabalhadores rurais. E às vezes a pessoa mas não faz parte do sindicato dos trabalhadores mais, né? Mas engano da pessoa que não faz. Porque nós aqui na Resende somos aqui todos pequenos, né? Uma reforma agrária, como a gente sempre fala, no programa que eu tinha aqui, sempre eu falava, gente, que na Resende é uma reforma agrária. Todo mundo tem seu pedacinho de terra, né? Todo mundo trabalha, chega na época da panha, às vezes aquele que trabalha durante um ano ali na época das águas, mas na época da colheita, ele acaba às vezes justando uma pessoa para ajudar na sua colheita. Mas ele não deixa de ser trabalhador, né? Trabalhador rural. Ele está lá com o seu pedacinho, lá os seus apanhadores de café, mas ele fica ali trabalhando junto
À noite, até à noite, trabalha a noite inteira secando café, tem secador aí, grande parte. Então ele não deixa de ser trabalhador rural, né? E às vezes a pessoa tem um certo rejeição por isso, mas a gente vai mostrar que não é isso, né, Guilherme? É isso mesmo, né, Edmilson? Como você disse, o sindicato está ofertando vários serviços, né? Tanto para os sindicalizados, principalmente, quanto para terceiros, né? Como você disse, da ala médica, são várias especialidades, a gente vai trazer mais novas especialidades também. Agora a gente conta no sindicato todos os dias com uma advogada, né, a doutora Franciele, que tem muita experiência na administração pública, e agora ela vem somar ainda mais no nosso sindicato. Então você, sindicalizado, que tem alguma dúvida, né, principalmente, vamos falar aí nas leis trabalhistas, né, a questão da aposentadoria, o que pode ser feito, se eu posso fazer um contrato de arrendamento, qual que é a forma de fazer esse contrato, eu estou com alguma dúvida. Toda dúvida que você, sindicalizado, tiver na área jurídica, vai lá, procura o sindicato, né? A doutora Franciele está lá à disposição para atender todos vocês. A parte também documental, o sindicato oferece, né, renovação de CAR, ITR, CCIR. Hoje nós temos uma parceria que é a renovação da antiga DAP, né, que hoje se transformou na CAF. Então você que quer fazer um PRONAF, um financiamento, se não tiver a CAF atualizada, você não consegue fazer o financiamento, né, com descontos, né, com juros mais acessíveis. Ou seja, hoje aqui em Nova Resende, só a Emater e o sindicato que consegue ofertar, Vanderlei, esse serviço para os nossos produtores rurais. Então é um serviço de muita importância, eu já fiz, né? Muita gente precisa, e lá no sindicato a gente consegue fazer, né, Edmilson? De uma forma bem rápida, né? Tem a nossa secretária lá, a Tainara, que tem muita experiência nessa área. Então a gente está aqui para somar cada vez mais com o trabalhador rural daqui de Nova Resende. Muito bem, segunda-feira, dia 20 de abril, 1h em ponto. A gente vai fazer aqui um intervalinho e na sequência a gente volta aí falando mais um pouquinho sobre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Resende. Daqui a pouquinho eu estou de volta com nossos convidados, né? O Guilherme Rafante, também o Edmilson Marques, aqui nessa tarde de segundona na Onda Minas FM. Você está na melhor. Você está na Onda Minas FM. Daqui a pouco tem mais sucesso. Cuide da sua saúde e do seu sorriso. Doutora Renata Evangelista é especialista em endodontia, tratamento de canal com seção única. Trabalha também com próteses, cirurgias, tratamento periodontal, tratamento estético, como clareamento a laser em seção única, tratamento para dores na face e ATM, radiografias, atendimento infantil. O consultório da doutora Renata Evangelista em Nova Resende localiza-se na Praça Santa Rita, número 355A, ao lado da Far Melhor. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99928 4014. Apenas 2 motivos para trabalhar com a areia do depósito do Newton, a única areia peneirada da cidade. Sem desperdício na obra, você economiza. Na medida caprichada, o caminhão chega cheio de verdade e material rende na obra e você economiza. Sem contar os melhores tijolos, blocos e canaletas da região. Quer tranquilidade, economia e qualidade? Chama no depósito do Newton. WhatsApp 35 99901 6335. Depósito de areia do Newton, há mais de 20 anos oferecendo qualidade e economia em Nova Resende região. A maior parte das compras ocorre entre 6 e 18 horas. Durante este período, o rádio é o meio que alcança o maior número de pessoas. Isto significa que o rádio fala com o consumidor quando ele se decide a comprar. Esta é mais uma das vantagens do rádio. Comprove a força do rádio. Onda Minas FM.
O Ministério Público de Minas Gerais convida a população de Nova Resende para o MP itinerante. No dia 28 de abril, terça-feira, a Praça Santa Rita será palco de um dia de cidadania. Serão oferecidos serviços gratuitos, além de reuniões públicas e atividades culturais e educativas para pessoas de todas as idades. Também serão realizadas audiências de conciliação e mediação, orientações sobre fornecimento de energia elétrica e água, atendimento veterinário, benefícios previdenciários, carteira de trabalho, seguro-desemprego, segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, além do agendamento e emissão de outros documentos. Todos os serviços e atividades são gratuitas. Participe! Ter um veículo para chamar de seu é ter autonomia para o seu dia a dia. A liberdade de ir e vir é essencial e no Sicredi a gente acredita, sonha e realiza com você. Conte com financiamento para veículos e tenha liberdade para dirigir a própria história. Sicredi, juntos aceleramos os seus planos. Financie com o Sicredi. PAF, Plano de Assistência Familiar. Venha fazer o seu na Organização Funerária Nova Resende ou solicite a visita de um de nossos representantes pelo 3562-2629 e conheça as vantagens que o PAF oferece. Não deixe para depois o que pode fazer hoje. PAF, um verdadeiro plano de assistência familiar. Você quer variedade, também quer economia, melhor preço da cidade. Venha para o supermercado do Nania. Aqui é barato todo dia. Suas compras com entrega rápida e no conforto da sua casa. Supermercado do Nania, com completo açougue, padaria, presentes, material escolar, tudo para seu lar. Localizado na Rua João Silva, com telefone WhatsApp 99987-6756. Barato de verdade é aqui. Minas FM, a melhor programação do seu rádio. Muito bem, estamos de volta aqui na Onda Minas nessa segunda-feira, dia 20 de abril, hoje com a presença aqui ao vivo nos estúdios da Onda Minas, o Edmilson Marques, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Resende, e também o Guilherme Rafante, que é o vice-presidente, está aqui hoje conversando ao vivo com nossos ouvintes da Rádio Onda Minas FM. Entre tantos projetos que a gente tá falando aqui, muitas novidades, né, Edmilson? Tem a questão também da Minha Casa Minha Vida, né? Como que tá esse projeto? Primeiramente, né, vamos segundo bloco aqui, né? Mandar um abraço aí pra Cleusa, que mandou mensagem, você ligou pra você aí, falando das suas mensalidades do sindicato. Um abraço aí, Cleusa, que Deus abençoe você. E obrigado por estar aí falando que vai lá acertar o sindicato, não é preciso mesmo de contribuições. O Vanderlei falando das casas. Então, esse programa das casinhas, né, do PNHR, é um programa que a gente vendeu de 2023, que a gente vem lutando com esse programa, e a gente arrumou toda a documentação nesse ano, e foi, inclusive, né, foi um dia lá que tinha que lançar o programa, né, ficou até meia-noite e não conseguiu. Na verdade, não foi só nós, o Sindicato aqui dos Trabalhadores Rurais de Nova Resende, mas a região inteira que ficou até meia-noite também tentando e não conseguimos, né? Região que ninguém conseguiu esse projeto Minha Casa Minha Vida na época. Que a gente tinha arrumado documentação, o povo tinha levado documento do sindicato, a gente dá um maior, se eu falar de verdade, dá um trabalhão, tanto faz para o sindicato como para a pessoa a montar a documentação que precisa, que não é qualquer documento. E hoje a gente tem uma parceria aqui da Regularize Fácil, que é o Guilherme, que é como vice-presidente do sindicato, temos lá o Emerson, né, que está me ajudando, auxiliando também, e ele que, nessa parte de sistema, ele está auxiliando. E temos o Anderson também, que dá esse apoio da Regularize Fácil com o Guilherme ali, que é o vice-presidente do sindicato, que está nos auxiliando. E está ajudando muito, porque se não tivesse esse apoio deles, eu sinceramente, eu acho que não dava conta, porque é burocrático, não é brincadeira. Às vezes a pessoa dá entrada no Minha Casa Minha Vida, sempre a pessoa tem me cobrado muito, sabe? Tem um grupo do WhatsApp, do pessoal que está no grupo do Minha Casa Minha Vida, e tem me cobrado muito. Por quê? Por que não sai? O que é o problema? O que é o sindicato? Se é o governo federal? Mas assim, esse programa Minha Casa Minha Vida é por etapa.
né? Primeiro, a gente tem que cadastrar o sindicato. E é uma burocracia, né, Guilherme? Guilherme é testemunho que ele acompanha tudo isso. Nós já era cadastrado em 2023, cadastramos tudo, tinha um coisa de CISAD, nós cadastramos no CISAD, hoje não existe mais. Mas nós cadastramos tudo. Hoje, aí parou, começou de novo. Aí já é cadastrado em outra coisa. E assim vai documento, você vai no lugar, vai na prefeitura, vai no escritório, vai no cartório e conseguimos cadastrar. O sindicato está apto a fazer casa. Mas é burocrático. E depois aí vem a parte de protocolo, né, Guilherme? Guilherme depois quiser dar uma ajuda para mim também, fica à vontade, Guilherme, você também acompanha. Vem a parte de protocolar documento. E isso é tudo por etapa, sabe? Às vezes a pessoa, mas vai sair o mês que vem. A gente fala no grupo, mês que vem tá para sair. Mas é governo federal, né? Chegou dia 13, dia 14, e não vai. Mudou para frente. E assim a gente vai acompanhando. Mas está seguindo o cronograma que a Caixa está pedindo, o governo federal, Minha Casa Minha Vida está pedindo, a gente está seguindo 100%, não 99%, né, Guilherme? 100% que eles pedem, né? Até mais, né? Até mais do que isso. Nós fomos até em Brasília, o Guilherme que foi comigo lá em Brasília, né? A gente esteve lá, protocolou, levou o documento lá direto para o presidente da Caixa, né? Não foi só na Caixa, o Guilherme pode falar também, foi em vários ministérios lá em Brasília, né? Para a gente pedir ajuda para o município, não só para o sindicato. O que a gente levou lá vai servir para a população em geral. Seja estrada, seja saúde, educação, muita coisa, né? O Guilherme ele protocolou, levou o ofício, mas voltando às casas. Então, das casas Minha Vida, protocolamos todo o documento e mandamos. Agora, aí tem um tempo, vai protocolar, mas vai ser aprovado? Tem esse tempo, né, Guilherme? Todas as etapas, Vanderlei, que o governo federal, que é governo federal, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, né? Que é Minha Casa Minha Vida, rural. Todas as etapas que o governo pediu, a Caixa Econômica, o sindicato protocolou e a gente está apto, né, em todas as etapas. Até o Edmilson disse, né, para reforçar mais ainda, nós fomos em Brasília, direto, né, com o presidente da Caixa Econômica, para mostrar que realmente Nova Resende precisa dessas casas, porque aqui é agricultura familiar. Então uma família que consegue ter uma casa lá no sítio, lá na roça, ela começa a produzir ali, né? Então isso desenvolve muito a nossa cidade. Nova Resende já foi contemplado uma vez com essas casas e isso melhora até a economia do município, porque se ela vai fazer uma casa, ela tem que ir no material de construção, ela contrata um pedreiro, um eletricista, e isso, gente, entra muito dinheiro na economia do município, né? Faz a economia girar. Então esse é o nosso intuito maior, correr atrás, né, Edmilson, desses projetos, porque a gente sabe que Nova Resende, o povo é bom, aqui tem potencial para melhorar cada vez mais, e a gente quer sim, a gente quer que o produtor, o trabalhador continue no sítio, continue na roça, porque é lá que tem a riqueza. Se Nova Resende é rica, se Nova Resende é uma cidade próspera, é porque o nosso trabalhador, aquele pessoal que rala de sol a sol, ele está lá na roça, né, produzindo, porque igual eles falam, se a roça não planta, a cidade não come. Então é isso que a gente quer, tá? Esse suporte para o trabalhador rural, né, juntamente com o sindicato, para desenvolver cada vez mais, tanto ele quanto a cidade e o nosso município. Guilherme, observando aí a sua colocação, né? E quando vocês comentam aí sobre a questão da parte do sindicato, documentação, do trabalho de vocês, né? Que vocês foram até Brasília em relação a essa questão, a gente percebe aí que tem uma burocracia nesse caso aí, né? E parece que só aumenta. E se a gente for analisar, qual que é o principal desafio hoje em relação a essas casas, essa demora, por ser um recurso federal... qual que é o principal desafio que vocês encontram hoje aí? E fica uma situação difícil também, né? Porque a pessoa tá lá cadastrada, tá aguardando, vocês dão uma resposta, depois passam um pouquinho e vai, né? Vanderlei, infelizmente o que mais dificulta o nosso sindicato, a nossa cidade e o nosso país, infelizmente, é o tal da burocracia. Isso, olha, é complicado demais, Vanderlei. Por quê? Se a gente já tem o projeto cadastrado, se a gente já foi habilitado, o porquê do governo já não liberar para o sindicato e outras associações também, que a gente sabe que também foi
vinculado nessas casas. Então, assim, o mais complicado hoje em dia é a burocracia. Da nossa parte, a parte do sindicato, qualquer sindicalizado quiser ir lá, nós mostra o passo a passo, nós estamos habilitados em todas as fases. O problema é que agora vai para a Caixa Econômica, a Caixa tem que analisar, e lembrando que esse projeto, Vanderlei, não é só para Nova Resende. O Brasil inteiro está cadastrado nessas casas rurais. Então, quando você fala nível Brasil, Nova Resende é um cisquinho. Só que a gente está ali lutando. Muitos municípios a gente ficou sabendo que nem conseguiu habilitar, nem conseguiu fazer a documentação, e com o apoio lá do Emerson, do Anderson, né? O Emerson já tem muita experiência nessa área de habitação, a gente conseguiu ser habilitado. Então a gente está lutando, a gente mandou vários ofícios, né, Edmilson? De novo para a Caixa Econômica, tem a Regional de Poços de Caldas, que direto o Emerson está mandando e-mail, está ligando, está cobrando, porque a gente sim quer que esse projeto seja beneficiado aqui em Nova Resende para as pessoas que foram até o sindicato. Muito bem, nós estamos aqui 1h mais 3 minutinhos aqui na Rádio Onda Minas FM. Então o trabalho do sindicato não para, né, o Edmilson? Ali, como se diz, você já citou aí vários serviços prestados ali, onde tem uma equipe de profissionais, né, na parte de saúde, na parte documental. E agora a gente já está preparando aí para o período da safra, né? Um período aí que requer bastante atenção também. A gente vai estar abordando aqui um tema muito importante. E queria que você falasse mais um pouquinho então sobre o trabalho do sindicato, direcionado mais para o homem do campo, produtor rural, nossos cafeicultores. A gente sabe que a nossa cidade aqui, a nossa região, ela é 100% zona rural, né? O comércio gira, movimenta através da nossa produção rural e, claro, o sindicato é muito direcionado para isso, né? Então, Vanderlei, o sindicato, na verdade, o próprio nome fala, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultura Familiar, né? Trabalhadores rurais e agricultores familiares. Como Nova Resende, todos pequenos, então não é só dos trabalhadores. O povo tem uma certa... Às vezes não entende direito, assim, só dos trabalhadores, aquele boia free, que primeiro tinha um boia free, mas não, o sindicato é o sindicato dos trabalhadores rurais e agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? A pessoa que, igual o Guilherme citou agora há pouco, o CAF é até R$500 mil, né? R$500 mil, igual eu falei dos modos fiscais, até 128 hectares é enquadrado no agricultura familiar. E o sindicato defende muito os direitos dos trabalhadores, né? Seja na área do campo, seja na área de aposentadoria e vários outros serviços, né, Guilherme? A gente trabalha, trazer projeto pequeno, né? São várias demandas que a gente busca, né? Tem buscado e continua buscando, né? Igual já foi falado, a gente já foi atrás em Brasília, né? Para essas casinhas que é para o pequeno, né? A gente tem vários documentos aí que exigem que a pessoa tem que constar que ele é trabalhador rural, que só serve, essas casinhas só é enquadrado quem trabalha mesmo na zona rural. A pessoa sabe, eu trabalho na cidade, trabalho na cidade, sou funcionário na cidade, e não enquadra então nas casinhas. Então quer dizer que essas casinhas voltadas para o trabalhador, para manter, igual o Guilherme acabou de falar, manter o pequeno na roça, que é o que trata do mundo, né? Que o alimento vem da roça. Então a gente quer manter esse projeto do Minha Casa Minha Vida, é manter o pequeno na roça. Mas o sindicato aí, o Vanderlei, servia a população, né? Seja na área, né, de defender a gente, quantas e quantas reuniões a gente foi em Belo Horizonte, em Alfenas, em Brasília, aí, defender o pequeno, né? Seja na área trabalhista, né, em todas as áreas, né, na aposentadoria. Inclusive, quando eu entrei mesmo, a idade de aposentado era para ser mudada de 60 para 65, 50 para 60, de mulher 60 para 65. Se não fosse o sindicato, né, essa união do sindicato já tinha mudado há 6 anos atrás. Então, o sindicato hoje defende isso, né? É os direitos do trabalhador, né? O direito que o trabalhador levanta cedo, ele vai para o seu serviço e contribui com a zona urbana também, que é o alimento, igual foi falado, traz da zona rural. Hoje, em Nova Resende, que a gente sempre costuma, que aqui é uma reforma agrária, muita gente mora na cidade, mas tem seu pedacinho de roça, né, de terra na roça, né? Então, aqui em Nova Resende é diferenciado. Todas as reuniões que a gente vai, a gente cita que Nova Resende é uma reforma agrária. Todo mundo que, mesmo que mora na cidade, mas ele vai para a roça, tem seu pedacinho de terra. Então, aqui o último censo que teve aqui, eu não sei se era 4.900 e tanto
como se diz? Trabalhador rural, né? Cadastrado como trabalhador rural. Então, de 17 mil habitantes, quase 5 mil produtor rural. Então, é uma reforma agrária, né? Não é igual essa cidade fora aí, que é fazendeiro e mais fazendeiro, que tem 95% são pequenos. Mas o sindicato está aí para defender, né? E uma coisa que eu sempre falei na rádio, que eu conversei com o Guilherme e a gente está aí para falar, essas casinhas. A gente está com esse projeto igual quase 3 anos nessa luta. Mas eu quero deixar bem claro aqui, o Vanderlei e o Guilherme, que a gente está com esse programa, dá muito trabalho, a gente está sendo voluntário até hoje, né? Eu mesmo estou no sindicato lá voluntariamente, né? Igual foi falado, o sindicato está passando por necessidade. Não vou mentir para a população, o sindicato está passando por dificuldade financeira, porque foi cortado, né, os benefícios do aposentado, e muitos que pagavam da banca também, às vezes acabou deixando de pagar. Hoje a arrecadação do sindicato é muito pouca. Então a gente está mostrando esse serviço que o sindicato está oferecendo para a população, para o pessoal voltar a acreditar no sindicato, né? Acreditar que o sindicato tem potencial para oferecer esse serviço e oferecer muito mais, né? Como a gente vem lutando, né? E esse programa da Casinha, Minha Casa Minha Vida, eu sempre reforço no grupo do WhatsApp lá, a gente, se liberar esse programa, a gente vai conseguir lançar esses nomes daquele sindicalizado que esteja com a sua mensalidade em dia. Por quê? Porque eu vou assinar várias declarações declarando que a pessoa é trabalhador rural, que está com sua mensalidade em dia, e como presidente, eu vou assinar. Mas como que eu vou assinar uma declaração se é uma pessoa que nem o sindicato paga? Temos lá um grupo de 100 pessoas no WhatsApp, mas uma grande parte não paga. Então, infelizmente, vai ter que ser assim, porque a gente vai oferecer esse serviço, mas para aquele que confia no sindicato, né? Qualquer projeto que a gente for fazer ali, 100% vai defender o sindicalizado. Logicamente, vai oferecer serviço para a população inteira, na ala médica, ou talvez até no parte do documento. Mas a gente vai priorizar o sindicalizado, porque aqui ali está dando sangue para que o sindicato um dia não chegue a fechar. Porque é muito triste, porque o sindicato do Brasil, Vanderlei, fechou demais da conta. Com essa crise, fechou absurdamente demais da conta, né? Então, a gente está conseguindo manter o sindicato de pé, passando maior dificuldade, mas a gente não quer que feche. Inclusive, eu tive uma conversa com um advogado da FETAENG, do PORC de Alfena, de Milson. Se o sindicato não tiver, fecha as portas. Porque o que funciona hoje, se não está mantendo o sindicato, infelizmente tem que fechar as portas, porque o sindicato está fechando. Então a gente não quer que isso aconteça. E eu, como presidente do sindicato, estou dando eu vou falar a verdade, eu perco até a noite de sono. O Guilherme e o Vanderlei estão aqui, minha esposa está aqui para falar, mas eu perco para não deixar o sindicato fechar. Porque é triste, o sindicato de 52 anos de funcionamento ter que fechar por causa de contribuição ou apoio do governo. A gente não está tendo apoio, sabe, Vanderlei? Infelizmente, essa é a realidade. O sindicato hoje não está tendo apoio do governo. A gente teve apoio, a gente foi em Brasília, que agradeceu o deputado Luizinho, né, deputado estadual Luizinho de Alfenas, que levou a gente, mas a despesa do caminho a gente fez, né, Guilherme? Mas ele levou a gente para estar, senão a gente o sindicato não tinha condição de ir. A gente tem aqui também, foi imposto também, graças ao deputado Odair Cunha, que marcou a reunião lá, através do Roberto e a Priscila, que nos auxiliou também, né? A gente não pode deixar de falar. Mas então a gente tem esses apoios. Porque se depender do sindicato, hoje, igual quando eu entrei, a gente conseguia ir em reunião mais fácil. Hoje não tem condição. A gente vai na reunião porque eu estou bancando do meu bolso, o Guilherme também banca do bolso dele. Voluntariamente, porque o sindicato hoje, se falar assim, vamos lá em Belo Horizonte, vamos em Brasília, pegar dinheiro do caixa do sindicato, não tem. Essa é a verdade. É a verdade. Essa reunião que eu estou indo mesmo, agora hoje, graças a Deus, tem um carro da associação que a gente está podendo usar para vir para o sindicato e ir nessa reunião. Mas antigamente eu vim na caminhonete minha, tanto é que eu acabei com ela, vim no sindicato, na verdade não tirava dinheiro do sindicato, eu manter ela, tudo do meu bolso. Então se eu falasse, o Vanderlei, o Guilherme, você teve lucro? Não, lucro do sindicato não, mas eu gosto do sindicato, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no meio do povo e ver que funciona. Mas
que eu tive lucro com isso, eu não tive. Inclusive, a gente tira dinheiro do bolso para ver se não fecha, né? Então, Vanderlei, a gente precisa da ajuda do povo para o sindicato não fechar, porque é uma coisa que a gente tem que ter um apoio, né? Do poder público, da prefeitura, né? Porque é uma engrenagem. O sindicato é uma engrenagem. A gente precisa da prefeitura. É uma cidade pequena e envolve toda a comunidade, né? É uma engrenagem. A gente precisa da prefeitura, precisa da Câmara, precisa de cooperativa para que o sindicato funcione. Porque só o sindicato funcionar ali é uma empresa que só para o sindicato não funciona. E o sindicato, às vezes, não depende tanto. Mas a prefeitura, cooperativa, nessa convenção coletiva, Guilherme, né? Guilherme vai falar, vai reforçar aí. Depende muito do sindicato estar funcionando. Se o sindicato funcionar, muitas coisas a gente faz aqui no Nova Resende vai deixar de funcionar. Inclusive a convenção coletiva. Como que vai funcionar a convenção coletiva? Que vai ajudar o trabalhador, que as convenções coletivas vai ajudar o trabalhador e o produtor. Se o sindicato fechar, acabou a convenção coletiva. O trabalho que nós vem fazendo aí 1 ano e meio das convenções coletivas, fecha, acaba. Porque não tem como vai ter uma ligação entre os dois. Vem o fiscal, né? Vem o fiscal do Ministério do Trabalho, a gente vai ter falando, o Guilherme vai falar. Mas se os dois sindicatos, o produtor e o trabalhador, ter a convenção coletiva, são 50% dos problemas resolvidos. Não, fez a convenção, o Guilherme tem um trabalhador lá que os dois fez a convenção coletiva, que funciona assim. Eles combinou os preços, balaio, tudo certinho. O fiscal vai lá na propriedade dele. Você tem convenção coletiva? Tem. Beleza, você seguiu a convenção coletiva que está na minuta que nós fez, né, Guilherme? Beleza, não tem problema. Vai olhar outras coisas, mas que não vai dar multa, não vai dar coisa de trabalho escravo. Aliás, nós já vai entrar nesse assunto aí. Então é uma coisa que vai ajudar muito. Que é um tema muito importante. Deixa eu só mandar um abraço aqui rapidinho para a Cidinha Morim, que está acompanhando lá. E ela tinha feito uma pergunta e no seu comentário você já acabou respondendo ela. Que em relação às casinhas, né? Esse projeto Minha Casa Minha Vida é mais direcionado à zona rural para motivar e incentivar o pessoal a continuar na roça, plantando e produzindo, que era uma dúvida da nossa ouvinte. E a gente vai seguindo aqui então, vamos entrar agora nessa questão que a gente está falando aqui sobre a fiscalização do Ministério do Trabalho. Nós já estamos aí na véspera de mais uma colheita do café, que já o pessoal está preparando, a cidade está preparando, o município está preparando. Muita gente vem de fora para ajudar aqui na safra, porque a colheita, a gente sabe que é uma região muito produtora de café e a mão de obra é muito grande aqui na nossa cidade, na nossa zona rural. Então, assim, só o pessoal da cidade às vezes não daria conta de colher todo esse café. Mas a gente percebe que ao mesmo tempo também, de uns anos para cá, essa fiscalização ela vem apertando cada vez mais, né? No ano atrasado, no ano passado. Então o pessoal tá tendo assim, o produtor rural fica um pouco acarretado com isso, com medo, porque não está preparado para esse tipo de situação. Guilherme, para a gente entrar nesse tema então, queria que você falasse um pouquinho, porque todos nós moramos no sítio, temos uma lavourinha de café, o pessoal está preocupado ali trabalhando, querendo colher seu cafezinho, e a gente sabe que a maioria do trabalho é temporário, não é longo tempo. E qual está sendo o trabalho do sindicato? O que vocês podem estar falando aí para até tranquilizar os nossos produtores em relação a isso? Porque a gente já sabe que nesse momento os nossos cafeicultores ficam apreensivos, né? Será que o pessoal vai vir esse ano de novo? Como que vai ser? O que a gente pode estar passando aí para dar uma tranquilizada, especialmente nos nossos cafeicultores? Vanderlei, todo ano é a mesma coisa, né? Aquela preocupação na época da safra, né? Como que vai ser, o fiscal vai vir, vai autuar, vai pegar, vai ter multa. Então, isso eu conheço pessoas, né? Amigos meus que ficam sem dormir, porque aqui em Nova Resende é diferente de uma cidade um pouco maior. Por quê? Ao mesmo tempo que o sitiante, né? Aquela pessoa que tem um pedaço de café, ela se torna trabalhador rural, mas na época da safra muitos se tornam produtores. É a dupla aptidão, né? Por que a gente fala isso, Vanderlei? Porque durante o ano, nas águas, né, igual todo mundo fala, né, adubar, roçar, cuidar dos tratos da lavoura,
aquela família ali, ela consegue fazer sozinha, né? Todo mundo sabe, né? São pequenos produtores. Mas talvez chega na época da safra do café, ele não consegue apanhar seu café sozinho, só com a família, né? Talvez venha uma chuva, ele precisa colher rápido. Então ele acaba tendo que contratar ali 2, 3, 4 maquininhas para ajudar na colheita do café. Só que quando a fiscalização vem, ela não quer saber se você é pequeno, se você é grande. Tem o documento, está registrado, está organizado, beleza, não está, a fiscalização vai multar sim. Então essa é uma preocupação nossa enquanto sindicato. Até quero também parabenizar aqui o Ronaldo Cardoso, que é do Sindicato dos Produtores Rurais, né? Que a gente já vem nessa luta, o Edmilson há bem mais tempo, para tentar fechar essa convenção coletiva. O que é essa convenção coletiva, Vanderlei? É quando tem dois sindicatos, sindicatos trabalhadores, sindicatos produtores, que se unem para ver qual que é a melhor forma de estar regulamentando essa forma de trabalho. Ou seja, na nossa convenção, a gente colocou vários itens, né, que a gente já mandou para o Ministério do Trabalho, né, e agora, igual eu disse para você, volta naquela questão, infelizmente, do nosso país, da burocracia. Isso está quebrando as pernas de quem quer trabalhar, de quem quer desenvolver. Então foi essa questão para o Ministério do Trabalho. Um exemplo, Vanderlei, hoje o Ministério do Trabalho não aceita que o trabalhador leve a sua maquininha de apanhar café. Agora você imagina, eu tenho que contratar 4 camaradas para apanhar um café do meu pai, um exemplo. Eu vou ter que comprar 4 maquininhas só para a época da safra, depois que as maquininhas vai ficar parada. Um dos pontos que a gente colocou na minuta é o quê? O trabalhador poder levar o seu material de trabalho. Porque ele tem a maquininha dele, ele sabe como que funciona, se ele quebra, ele mesmo sabe consertar. Agora, se chega lá na roça, você tem que pegar uma maquininha, é um material diferente, então isso causa prejuízo. Então um dos pontos é esse. A questão também de levar o funcionário para a roça. A gente colocou na minuta para pagar um pouquinho a mais, né, no contrato de trabalho para ele utilizar sua moto, seu carro, né? Então se torna mais rápido, mais prático. Então todas essas questões a gente está olhando muito forte, Vanderlei, para estar sim olhando para os nossos produtores, que, como eu te disse, ao mesmo tempo eles são trabalhadores, né? O ano passado a gente sabe, teve um caso de um amigo nosso aí, né, da zona rural, veio a fiscalização, ele foi pego, ele estava, assim, fazendo o que precisa ser feito, só que infelizmente por causa da burocracia ele não se enquadrou, né, nas formas que a lei exige. Se a gente já tivesse essa convenção lá atrás, eu garanto que muita coisa que infelizmente ele foi, né, que caiu na fiscalização, muitas coisas ele seria isento de pagar essas multas. Mas igual o Edmilson disse aqui, a gente precisa ter apoio, Vanderlei. A gente já está numa conversa aí com a Colchupé, né? Até agradecer o Oswaldinho também. Essa semana passada eu conversei com o Alessandro da Coopervita, o Cláudio da Coopernovário, que são, né, as 3 cooperativas que a gente tem aqui no Resende, né? E tantas outras que a gente está conversando. Conversamos também com todos os vereadores, né, daqui de Nova Resende, porque a maioria deles, né, se não todos, são pequenos produtores, são trabalhadores rurais. Conversamos também aí com o prefeito Itamarzinho, falando da dificuldade que o sindicato hoje está tendo em se manter. E se não for o sindicato para resguardar essa última barreira, para segurar, para proteger o trabalhador, como que vai ser? Lembrando também, essa convenção coletiva, Vanderlei, ela vai fazer com que os funcionários tenham sua carteira de trabalho, né, assinada, né, tem um contrato de pequeno prazo, né, em torno aí de 2 meses, vai ser muito mais prático. Assina um contrato ali, manda para o seu escritório de contabilidade, já vai fazer, né, aquele vínculo trabalhista, então isso vai gerar renda para a cidade, isso volta em torno de impostos, né, que vão ser revertidos para a cidade. Então o sindicato, Vanderlei, está aqui para ajudar os nossos trabalhadores, mas ajudar sim a cidade como um todo. Guilherme, você falou aí da questão da pessoa que vai colher café, levar a ferramenta de trabalho, e fala-se muito também, né, da questão do banheiro na lavoura de café, da área do almoço, do descanso. Tudo isso está sendo colocado em pauta também. Já foi falado um tempo atrás, mas o Ministério está em cima acompanhando isso. Sem dúvida, Vanderlei. A questão do bem-estar na zona rural, ela é muito importante, lógico, né?
Os produtores já estão cientes disso, né? Tanto que já estão fazendo várias formas, né? A gente já vê aí, tem um pessoal daqui na Resende já está construindo aqueles banheiros, vamos falar banheiro ecológico, né? Que você consegue levar na carretinha do trator. Se adaptando. Eu lembro, Vanderlei, todo mundo aqui vai lembrar, eu sou um pouquinho mais novo, mas lá atrás, quando o pessoal carregava, você lembra? Era de trator, era na carreta do trator, era moto sem capacete, era caminhãozinho, todo mundo ali em cima. A fiscalização veio vindo e falou o quê? Isso está proibido. Nossa, foi um transtorno. Todo mundo falou assim, nossa, como que nós vamos fazer para levar os trabalhadores? Eles foram se adaptando. Hoje, todo mundo, graças a Deus, tem o quê? Ou leva no ônibus, ou leva na van, ou na sua grande maioria, eles vão no carro dele, na moto dele, né? Vai o esposo, a esposa, os filhos. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. Porque quando a fiscalização vem uma vez, é igual eu falo, eles aprendem o caminho, né, Edmilson? Então, assim, pode ter certeza que esse ano vai vir de novo. Então, a gente tem que fazer o quê? Segurar esses pontos que não estão de acordo com a lei. Porque se a lei está aí, não tem o que fazer, tem que cumprir. Mas a gente pode sim fazer formas de adaptar e mostrar para o governo, tanto estadual quanto federal, que aqui em Nova Resende a gente tem formas de mostrar que está sendo seguida as leis, né, as regras, mas a gente está adaptando para se enquadrar na nossa realidade. A nossa realidade, Vanderlei, não é igual à realidade de Guaxupé, que não é igual de Passos. Nova Resende é Nova Resende. Então a gente tem que trabalhar para os interesses da nossa cidade, para defender os nossos trabalhadores. Guilherme, falando um pouquinho do trabalho de vocês nessa questão, e eu já vi que vocês já fizeram palestra na Câmara Municipal com o Carlos Calazan, já foi, eu acho que nesse ano em Belo Horizonte, tem uma reunião com ele sobre essa questão para estar amenizando. E vai muito de encontro com o que você está falando, né? Porque cada região tem uma realidade diferente. E Nova Resende tem essa realidade diferente. Então, o que a gente pode passar por ouvinte diante desse cenário aí, desses encontros, dessas palestras? O que houve, ou algum acordo, alguma mudança para estar aliviando um pouquinho a nossa realidade aqui do nosso município? Vanderlei, como a gente disse, né, a gente mostrou que a burocracia está engessando demais a pessoa querer trabalhar, querer desenvolver, querer gerar renda. Então, assim, a nossa forma enquanto sindicato foi o que a gente passou aqui, né, Edmilson? Se adaptar a nossa realidade às leis, né? Nessa minuta, né, que a gente sentou e a gente fez, né, com alguns pontos para se adaptar à nossa realidade, a gente já está enviando para o Ministério do Trabalho, mas lembrando que é eles que aprovam, né? A gente faz o que é a nossa realidade, o que a gente sabe que vai se adaptar para os nossos trabalhadores, para os nossos produtores. Mas lembrando que é o Ministério do Trabalho que vai dar o aval final. Ó, isso pode, isso não pode. Como eu disse, a questão das maquininhas, isso pode, isso não pode. Mas isso sim, a gente tem que mostrar para o governo, igual eu falei, que essa é a nossa realidade. Então não é a gente que tem que se adaptar. Eu entendo muito assim. Se aqui está funcionando assim, está dando certo, graças a Deus, Nova Resende é uma cidade próspera. Por quê? Porque o povo é trabalhador e o povo quer trabalhar. Só que a gente não pode ter leis que venham em desencontro à nossa realidade. Então a gente tem a nossa realidade, a gente é tudo pequeno produtor, então a gente tem que ter leis que se adapte ao pequeno agricultor familiar, né? Porque lei para grande já tem, para fazendeiro, para cara que colhe 20 mil sacos, né, Edmilson? Então a gente está vendo a realidade do nosso, aquele que colhe 100 sacas, 200, porque nós fizemos um estudo, né, Edmilson? Aqui em Nova Resende, dá para você contar nos dedos aquele que colhe mais de 1.000 sacas, mais de 500 sacas. Então a gente sabe que até 200, 300 sacas é a grande maioria. Só que essa grande maioria, hoje, ela tem dificuldade nesse ponto, que são as leis trabalhistas. Então é por isso que a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás, igual o Edmilson ressaltou, o sindicato hoje, a gente está se doando lá. A gente não está recebendo nada, mas para quê? Para mostrar que é uma associação, é um sindicato, né? A gente tem um grupo de pessoas que querem fazer um negócio diferente, querem mostrar para todo mundo que dá para fazer, se tiver honestidade, se tiver um grupo unido. E graças a Deus, né, Edmilson, nossa diretoria, né, tá bem unida e a gente tem certeza que a gente vai passar por essa turbulência que está tendo aí, que é pouco tempo, e daqui a alguns meses vocês podem ter certeza que a gente vai voltar aqui com bem mais ideias boas para vocês.
Ô Guilherme, e quando você fala aí da nossa realidade aqui, da nossa cidade, né? E é bem um pouco diferente mesmo, porque às vezes o pessoal na colheita do café reúne ali entre família, troca de dia, vai 3 dias colher café do vizinho, depois faz essa troca, e são assim, períodos muito curtos, né? Então, eu acredito que a maior questão, a maior dúvida do produtor rural é essa questão de registrar na carteira até pouco período, um maior espaço de tempo, né? Se vocês puderem dar uma explanada sobre essa questão aí, que eu acho que é a dúvida da maioria, uma vez aí que nós estamos já preparando para uma próxima safra, né? Edmilson, fica à vontade. Bom, então, Guilherme, esse documento que a gente fez lá, né, foi através dos 2 sindicatos e a COSPE, né? A garganta, desculpa, pessoal aí, os ouvintes que da Ronda Minas, às vezes quando dá uma engasgada. Bom, esse documento que a gente fez lá, igual o Guilherme já falou aí, é um documento que vai ajudar muito, igual acabou de falar, sobre as maquininhas, sobre várias outras coisas, sobre água para levar. Isso vai ajudar muito o pequeno produtor e o trabalhador também, que quer se sentir mais à vontade, né? Igual foi pôr no documento lá, a diferença, o valorizar a apanhadeira, os defeitos que vai ter também. Então, nesse documento, tudo isso tem, né? E uma grande coisa que a gente que colocou nesse documento é o pequeno, na troca de dia, talvez, né? Isso aí, igual o Guilherme falou, isso tem que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho. Não, o Carlos Clazano, que é o superintendente do Ministério do Trabalho, e também lá em Brasília, né? Que é o Marinho. E passa aí também, se for virar documento, se for virar um documento mesmo, aí passa para os deputados, vai para o Senado e vira documento, né? Vira documento de verdade. Mas esse documento que a gente está fazendo aqui em Nova Resende, ele não vai servir só para Nova Resende, né, Guilherme? Como nas reuniões que a gente vai servir a nível nacional. Não é só para Nova Resende, Guspé, Muzambinho. Esse documento, esse que foi feito, essa convenção coletiva que a gente está fazendo, vai servir para nível nacional, Brasil. Porque ninguém não tem essa convenção coletiva. Desse documento que a gente fez, não existe, né? Então, aqui em Nova Resende vai ser exemplo, né? Vai ser exemplo desse documento. E voltando ao trabalho, o CAF, o do pequeno trabalhador na troca de dia, o que está nesse documento? O pequeno trabalhador que tem seu CAF, ele pode apanhar café para outra pessoa, desde que ele tenha um CAF. Ele diz, eu sou pequeno trabalhador, eu não vou registrar fulano, ele também tem um CAF. Aí que vem a troca de dia, né? Ele tem um CAF, ele vai apresentar, eu tenho um CAF. Ah, não, então você é pequeno trabalhador, você é trabalhador e o fulano que está trabalhando para você também é trabalhador, nós estamos no troca de dia. Ele está contribuindo com os seus impostos, porque nós é segurado especial, né? Quem tem um CAF é segurado especial. Quem não é segurado especial é que não é registro e não tem o CAF, que é autônomo, né? Então já é segurado especial. Aí se o fiscal chegar na propriedade, mas tem que ter o documento. Ah, eu tenho o CAF. Ah, fulano está apanhando para você, tem um CAF também? Tem. Beleza. Problema, diz 80% dos problemas, mas aí tem, né? O IPI, o Vanderlei, ele é obrigatório para todas as pessoas. Não é porque eu vou ser segurado especial, tenho um CAF, mas o IPI não vai deixar de usar. Banheiro, luva, botina, visor, protetor ocular, né? Então essas coisas faz parte do documento, né, do Ministério do Trabalho. Então esse aí é documento. É um documento que foi feito em 1946, depois 1970, sei quanto aí, deram mudar, depois de 2019 mudaram um pouco, cada ano vai mudando. Só que em 2019, esses IPI não tinha, pelo que me falaram, não tinha. Foi colocado, banheiro, essas coisas, foi colocado agora em 2019. E dificultou, porque aí era para urbano, jogou na rural. Aí complicou tudo, né? Agora a gente veio desse transtorno há 2 anos, né? Já vem, o Guilherme entrou esse ano e meio, o sindicato já tem passado bastante apuro nesse ponto. Mas o que o povo tem que saber é que essa fiscalização, o sindicato não busca o fiscal para vir cá nas lavouras para fiscalizar. O sindicato não vai lá, está acontecendo isso, vocês vai lá para ver. Nova Resende não tem trabalho escravo, né? Vamos ser realistas, não existe isso que hoje. Hoje o pessoal vem lá do norte de Minas, do Maranhão, ele ganha o seu dinheiro, bastante dinheiro, não é pouco, para jogar lá, para tratar da família dele, que na época que eles lá não tem arrecadação, né? A gente sabe disso. Então esse trabalho escravo, mas só que aí o problema vem a denúncia.
Se uma pessoa está denuncia, o Ministério do Trabalho, o fiscal, eles é obrigatório a vir. Igual coisa do meio ambiente lá. Florestal, eles é obrigado a ir. Então, se a pessoa denuncia um fulano lá, o fiscal, eles é obrigado a ir na lavoura. E tanto é que eles vêm sabendo cada detalhe que tem na lavoura. Isso não é o sindicato que faz isso. O sindicato está ali para amenizar. Não está para, como se diz, ferrar o pequeno produtor, o trabalhador, ninguém, não. A gente está ali para ter agora essa convenção coletiva é para isso, né? Para a gente chegar a uma regularização, fulano vai pagar tanto, o trabalhador vai ganhar o suficiente, né? Isso que é uma convenção coletiva. A gente está ali para ajudar, para somar com os dois sindicatos. Então, no pequeno aí, Guilherme, é o teu CAF. Se a pessoa tem um CAF, os dois têm um CAF, está pagando café ali, tem um CAF, é o problema resolvido. Mas tem que ter esse documento. Se eu sou trabalhador rural, tenho meu pedacinho de café lá, mas eu não tenho um CAF. E não tem como o fiscal não, mas cadê o CAF? Não tem. Então vai ser enquadrado como sem registro, porque tem que ter o registro. Esse é o documento que a gente está mandando. Então eu acho que se der certo, a gente tem um documento no sindicato que a gente tem que fazer, né, Guilherme? Já estamos correndo atrás, depende de Belo Horizonte para eles mandar para a gente. A gente está regularizando um documento que nunca teve. Temos que fazer para isso, né? Então a gente está correndo atrás, a Cochupé, o outro sindicato também. Então, para regularizar, se for aprovado esse documento, 50% dos problemas dos fiscais aqui em Nova Resende vai ser resolvido. Mas para isso, eu volto a reformar. A gente tem que manter o sindicato de pé. Eu sempre priorizo isso. O sindicato tem que estar de pé, porque se o sindicato fechar um dia, se acabou tudo. Infelizmente, essa é a realidade. Porque hoje nós não temos a ajuda do governo federal, né? Não temos ajuda, né? Não tem contribuição sindical e as mensalidades que a gente até tinha em abril do ano passado, igual a gente fala, muitos aposentados a gente não sabe, o Guilherme, não sabe que cortou. Mas então a gente vem aqui na rádio que tem bastante audiência, os aposentados de abril do ano passado em diante não está descontando. Se tiver descontando outra coisa, não é do sindicato. Se tiver descontando, estou pagando, não é. De abril do ano passado em diante, não está descontando. Lembrando também, né, Edmilson, que aquele aposentado que olhou lá no seu extrato, não está descontando, né? Já teve vários que vieram conversar comigo na rua, né, Edmilson? Se quiser procurar o sindicato, a gente pode fazer outras formas, né? A gente vai trabalhar com boleto, então, se quiser fazer no boleto, a gente consegue. Se quiser já pagar, vamos por exemplo, igual muita gente faz, de 6 em 6 meses, se quiser pagar no ano, a gente vai ter formas, né, alguns descontos, alguns benefícios para você aposentado, para que não aperte também, que a gente sabe que a maioria vive com salário mínimo, mas a gente sabe que o sindicato tem muito a oferecer, principalmente para você aposentado. Então, aposentado também, é bom a gente reforçar. Por exemplo, aposentado lá deu de abril sem pagar. Aposentado, eu quero pagar daqui para frente. O aposentado que não está sabendo, ele não sabe. Ele vai começar a pagar de abril, hoje está em mês de abril, vai começar a pagar de abril em diante, porque ele não sabia. A gente tem um cadastro que a gente vai ter que fazer tudo novamente, porque ele está cadastrado na CONTAG, né? O cadastro dele está na CONTAG, ele não está diretamente no sindicato, porque esse desconto dele é direto na CONTAG e passa pelo sindicato. Então a gente tem que fazer um cadastro dele novamente, ele tem que ir lá no sindicato, fazer o cadastro dele novamente e voltar. E ele não vai pagar os atrasados, de abril para cá ele pode ficar sossegado, ele vai, mas eu tenho que pagar o atrasado. Não, ele vai pagar a partir desse momento que ele vai no sindicato, é certo, e vai continuar pagando, né? Então, às vezes, tem muito, não, mas eu vou pagar atrasado, não. A gente é bom reforçar os aposentados, né? Agora, aqueles que estão com aposentado, que não é aposentado, aí a gente vai dar o seu desconto ali, né? Que isso aí, Guilherme, é bom a gente reforçar, que não está eu, Guilherme, falando que não. Isso aí foi discutido em ata, né? Com a diretoria, tudo foi passado em ata. Então, é tudo documentado. A gente não está fazendo de ideia nossa que não. Se foi passado para a diretoria, já teve reunião, então é tudo documentado. Não é ideia minha do Guilherme, não. Às vezes a pessoa, os dois fazendo por conta, não. É tudo documentado. Então, aquele que queira acertar o sindicato atrasado, vai no sindicato. A gente não pode perdoar, porque às vezes é injusto com aquele que paga em dia. Você vou perdoar tudo. Porque tem muitas pessoas de mim, mas eu pago a vida inteira, você vai perdoar para fulano. Não, a gente vai adequar para não apertar para ninguém, que tem muitas pessoas que devem 2, 3 mil. Não tem condição de pagar, então a gente vai ajudar a dar o desconto bem favorecido para estar pagando, né? Eu quero aproveitar aqui, até uma dúvida aqui do nosso ouvinte, né? Vocês falaram bastante sobre CAF e o pessoal está com dúvida o que é CAF,
como que funciona, se a pessoa que não tem o CAF ainda, como que pode fazer, qual que é o procedimento. Explica melhor um pouquinho sobre essa questão aí, o que vem ser o CAF. O CAF é um documento que era lugar da DAP, antigamente DAP. O que a pessoa para fazer um CAF precisa hoje? Ele tem que ter, primeiramente, um contrato, seja de comodato, arrendamento, cartão do produtor e ter nota fiscal. O que exige para fazer esse CAF é isso. A pessoa vai fazer o CAF, o CAF é Cadastro de Agricultura Familiar, é a pessoa que é segurado especial, né? O CAF é a pessoa que enquadra até 500 mil. O que é 500 mil reais? É nota fiscal. Você vai dando cooperativo, sabe? Guiei lá 300 e tantos sacos de café. Eu não posso ultrapassar o limite de 500 mil de receita. Não pode ultrapassar. Aí quem ultrapassa de 500 mil, ele entra no Pronamp, que é um juro maior. O Pronamp é um juro mais acessível, pequeno mesmo, já enquadrado pequeno, né, Guilherme? Para investimento, né, o nosso ouvinte aí que perguntou, né, para que serve a CAF? Você precisa fazer um Pronaf, aquele financiamento do governo, né, do Banco do Brasil, dos outros bancos privados, né? Eu quero comprar um trator, né, para ajudar lá no sítio. Se você quiser fazer um Pronaf, né, com um juro que está em torno de 6%, 7% ao ano, né, pagamento anual, se você não tiver essa CAF, que é a antiga DAP, você não tem acesso a esse recurso subsidiado pelo governo, né? E tem outros tipos também, dá para você fazer barracão, tem o investimento e o custeio. Eu quero pegar um dinheiro para comprar lá adubo, para passar o ano, né, para minhas lavouras. Então, essa CAF, ela te dá a passagem para você ir no banco e ter acesso a esse recurso subsidiado, um juro mais barato, vamos falar assim. E lembrando, né, Edmilson, que o sindicato, ele também presta esse serviço. Vamos supor, você quer fazer um financiamento e tal, a gente tem um profissional lá, faz os projetos, tudo. Então, você já tem ali, a gente já faz o ITR, a gente já faz a CAF, a gente já monta o projeto, então a gente consegue fazer tudo ali dentro do sindicato, né? E lembrando que para sindicalizado, a gente tem um desconto diferenciado, né, Edmilson? Isso daí. Então, o Guilherme acabou de falar, temos lá o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique de Brito, que é o nosso técnico que faz esse projeto. Então, bom lembrar o pessoal que a gente faz, igual o Guilherme falou, a gente faz do começo até o final, né? E voltando nessa parte, Vanderlei, a gente tem um projeto muito importante, voltado 100% para o agricultor familiar, que a gente tem dos pontos que a gente discutiu em Brasília, é o desmembramento rural. Que hoje a gente fala assim, a gente tem que entender, né, Vanderlei, a nossa realidade. E hoje a realidade não consegue adequar ao pequeno produtor, né, o trabalhador, o pequenininho, o micro, né, empreendedor, né, rural. Por quê? Hoje, para a gente desmembrar uma escritura, aqui em Nova Resende, no Brasil, o mínimo é 20 mil metros. É praticamente quase um alqueiro. Então isso é muito, tendo em vista que as nossas terras aqui, elas são muito valorizadas, né? Então um dos projetos que a gente lutou, que esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados e está para ser votado no Senado Federal pelos senadores, é diminuir de 20 mil metros para 5 mil metros. Né, você conseguir desmembrar para 5 mil metros. Então isso vai ajudar muito aquele pequeno, aquela pessoa lá que fez um inventário, tem vários irmãos, mas a herança era pouca. Hoje ele está em comum. Então para ele fazer um financiamento atrapalha, para ele vender atrapalha. Então se a gente conseguir votar esse projeto, né, para diminuir para 5 mil metros, vai beneficiar muita gente aqui em Nova Resende, não só em Nova Resende. Aí sim, isso vira uma lei nacional. Né, Vanderlei? Então todas as cidades vão ser beneficiadas e o nosso sindicato, né, Edmilson, está correndo atrás. A gente pediu apoio para vários deputados, né, os nossos ouvintes aí também, né, que estão aí escutando esse projeto. Você tem um deputado, você tem um vereador, vá atrás dele, leve esse projeto, peça para ele fazer pressão, porque infelizmente a gente não consegue estar em Brasília todo dia, mas os deputados estão. Então são eles que nos representam. Então é fazer força para a gente conseguir aprovar esse projeto o mais rápido possível, porque isso sim, Vanderlei, é uma das coisas que vai dar garantia para o produtor rural, para o trabalhador rural conseguir comprar seu pedaço de terra e ter o mais importante, que é o documento, é ter a escritura. 1h mais 51 minutinhos aqui na Rádio Onda Minas. Eu já estou com o tempo aqui, já nos 47 minutos do segundo tempo. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença de vocês aqui hoje, nessa segunda-feira, aqui na Rádio Onda Minas. Trouxe muita informação aqui
para o pessoal, nosso público, né, da zona rural. A gente sabe que o pessoal aqui já levanta de manhãzinha, já acompanha a nossa programação, e isso é muito importante. Então eu quero colocar aqui à disposição de vocês para fazer as considerações finais, e se tiver alguma questão que a gente não abordou aqui, vocês ficam à vontade. E se tiver outros temas de mais relevância, a gente coloca à disposição para trazer em outras oportunidades aqui na Rádio Onda Minas. Vocês ficam à vontade para fazer aí os comentários finais. Então, Vanderlei, quero agradecer muito o espaço, né? Você, o Zé Vito, o pessoal da Rádio Onda Minas, porque a gente sabe a importância, né, que tem essa rádio e quantas pessoas ela consegue atingir, né? Quantas pessoas aí mandaram mensagem, né? Dúvidas que a gente pode estar esclarecendo. Então a gente só tem que agradecer, né, a você e toda a população de Nova Resende que acredita no sindicato. E vocês podem ter certeza, com essa nova diretoria que a gente está aí, tem muita gente comprometida, né, com realmente fazer um serviço de qualidade. Os nossos, né, pequenos trabalhadores, nossos agricultores, né, os nossos assalariados. Então é isso. A gente está lá no sindicato, o Edmilson como presidente, né, dedicando dia e noite, porque eu sei do empenho dele, eu vejo, eu acompanho, né? E toda a equipe que está por detrás, porque presidente e vice-presidente não faz nada sozinho. Se você não tiver a equipe junta, aquele time acreditando no resultado, nada funciona. E graças a Deus a gente montou, né, Edmilson, um time que realmente quer trabalhar, quer fazer o negócio desenvolver. E a gente é de Nova Resende, então nada mais justo que a gente trabalhar pela nossa população, pelo pequeno produtor, pequeno trabalhador, que é igual nós falou, é o que faz essa cidade crescer e vai crescer muito mais, pode ter certeza. E muito obrigado. Guilherme, muito obrigado, tá? Edmilson, obrigado também pela sua presença aqui, juntamente com o Guilherme. A gente começando aí a semana muito bem, trazendo várias informações importantes, e a gente tá sempre à disposição aí, tá? Ô, Vanderlei, a gente agradece, né, por esse espaço aqui na Rádio Onda Minas, aquele que ajuda tanto, né, a gente, né, igual foi falado, o teu programa aí há quase 4 anos, né, do programa do sindicato, e a gente infelizmente paramos, mas a gente, esperança da gente que a gente volta a estar aqui fazendo a parte do sindicato, né, informando o trabalhador. A gente tem só agradecer, igual foi falado, Guilherme, a gente falou aí durante o programa, a gente temos ali vários serviços que a gente oferece à população, né, o sindicalizado, voltando a reforçar, a gente especial ao sindicalizado. A gente tem ali a Tainara, que faz a parte, né, de escritório, né, a gente oferece vários serviços ali. Todo serviço que a gente oferecia está oferecendo até hoje, né. Temos também a Cintia, né, que é a parte do ala médica, que está ali para servir a população também. Por qualquer dúvida que a pessoa tiver, vai lá no sindicato. Se eu não estiver lá, liga para mim, tem um Guilherme que faz parte também, né, para a diretoria em geral. A gente está para trabalhar para a população, para reforçar o sindicato, para não deixar o sindicato um dia fechar. Mas a gente precisa sim, né, do apoio, né, da população em geral, do sindicalizado, que volte a acreditar no sindicato. Porque o sindicato ele só sobrevive da população que ajuda, né? Infelizmente, essa é a realidade. A gente depende da mensalidade. Não pode deixar de ser falado que o sindicato só vai para frente se temos pessoas que ajudam e contribuem. Porque só de nós ali da ala médica não dá conta. Infelizmente, essa é a realidade. Então, queria desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aí. Sei que esse programa do Vanderlei tem uma grande audiência, né, Vanderlei? Graças a Deus. Modo que eles falam, velho de guerra aí também, né, Vanderlei? A gente acompanha aí. Então, a gente tem só agradecer a Rádio Onda Minas, o seu programa, a você especial, né, por ter esse espaço pra gente. E a gente passar a informação. E se Deus quiser, a gente vai ter mais espaço aí. Se precisou de nós, estamos aí à disposição. Muito obrigado, Vanderlei, e boa tarde a todos. E eu que agradeço aí, né? A gente coloca sempre à disposição aqui a nossa Rádio Onda Minas FM.